Eu mostrei esse filme, né? Eu fiz um vídeo sobre esse filme, como é que chama aqui? O dia D, tá? Disclosure Day, dia da revelação, né? Detalhes, né, que eu falei no vídeo passado, que eu coloquei aqui no canal, onde ele fala 7 bilhões de pessoas, o mundo não tem 7 bilhões, o mundo tem 8,3 bilhões, né? Mesmo se ele fosse para arredondar, ele poderia falar em 8 bilhões, né? Que seria mais próximo da realidade. Então, basicamente, ele está dizendo que 7 bilhões de pessoas precisam saber dessa verdade. Aqui a gente tem ferramentas relacionadas a controle mental, basicamente, uma pessoa operando aqui, né? A gente ainda não tem o filme vai ser lançado dia 11 de junho no Brasil, 12 de junho nos Estados Unidos. Aqui ele traz uma simbologia, primeiro ele pega a simbologia cristã, né? O menino ali no começo com a cruz na mão, né? As freiras assustadas quando veem essa cena, tá? Da mulher do tempo, né? Que de repente começa a travar, ela trava e começa a emitir esses sons guturais ali muito estranhos, né? Muito parecido com aquele símbolo que a Elite costuma fazer. A personagem está fazendo um símbolo com as mãos enquanto está fazendo emitindo esses sons, ok? Aí a gente tem aqui também a questão dos olhos, né? Que lembra muito que se fala sobre os reptoides aí, né? Para não usar a palavra que cai nos algoritmos. E aparentemente a gente tem, ó. Olha isso daqui. Presta atenção. Aqui, ó, primeiro detalhe, ele tá no meio de um crop circle, eu não reparei da primeira vez, mas o crop circle está se formando, né? Repare aqui que as folhas estão sendo, as plantas estão sendo amassadas ali nesse momento, né? Aí sim. As pessoas ficam imaginando. Percebeu? Aqui ele tá controlando a mente da mulher, tá? Ela tá sofrendo uma espécie de ativação. Eles usam esse termo mesmo, ativada. Tá? Então ela está sendo controlada pela pessoa. Não existe, não necessariamente isso é ativação. A ativação ela tem outros aspectos também, tá? Agressividade, até mesmo a questão do shifting, né? O pessoal fala a mudança, a transmutação da matéria, a transformação. Mas aqui está sendo usado somente a tecnologia, aparentemente, né? O encontro com o desconhecido. Veja que aparentemente muda a forma, né, da mulher, ela muda de aparência. O encontro. Ó, repara aqui, ele tá passando aqui, é uma mulher loira, né? Com desconhecido. E aqui é essa mulher aqui, que é a mesma que apareceu aqui, né? Aparentemente a gente tem uma operação, isso aqui parece ser uma base de controle de uma operação de uma mega operação de inteligência, com uma grande infinidade de câmeras aqui, né? Uma grande quantidade de câmeras. Famintas pela verdade. Daria somente para nós. Então, esse filme é o grande filme aí que o pessoal está esperando, né? Agora para 2026. Especialmente num ano onde muita coisa está acontecendo. Um aspecto importante, né, é o nome do filme, Disclosure, que significa revelação, né, ou desacobertar, é o equivalente a isso. Em português, dia D, só dia D, aparentemente, acho que vai lançar só como dia D, tá? Uma tradução literal seria o dia da revelação, né? E revelação tem uma associação também com a visão do Apocalipse. O livro do Apocalipse significa livro da revelação, tá? A gente pode talvez entender que o diretor ali, o Steven Spielberg, o cineasta, né? Ele quis fazer uma referência a isso, e a gente sabe que o Spielberg é um dos grandes cineastas de Hollywood que sempre trouxe muita coisa à tona.
sempre procurou misturar a ficção com realidade, naquilo que a gente entende como PP, programação preditiva, né? Que hoje se fala tanto nesses meios que estudam esses assuntos ou que tentam especular sobre esses assuntos. Vamos lá. Nós estamos entrando agora num momento de transformação que é previsto há muito tempo. Nesse livro que eu tenho aqui, que eu já mostrei algumas vezes, tá? No caso, o livro A Mutação do Mundo, de Yves Chrétien, tá? A gente tem essa imagem aqui, que eu vou mostrar, porque agora a gente vai fazer uma relação. Isso aqui é um conteúdo que eu estou falando bastante dentro dos conteúdos fechados, tá? Estou falando muita coisa sobre isso. Bom, essa imagem a gente já viu algumas vezes, tá? Isso daqui até foi uma versão adaptada dentro do estudo que eu tenho com o canal Yeshua, onde ele foi mapeando, colocando alguns números aqui, explicando. Mas isso aqui está no livro também, nessa página 49. Tá? Acho que você está conseguindo ver aí. Esse livro é interessante porque ele é uma análise astrológica séria, o que hoje em dia é muito raro, até porque o livro não é de hoje em dia, ele é de 1978. Tá? Editora Pensamento. Na capa do livro a gente tem o autor junto com o Juscelino Kubitschek, o fundador de Brasília. Então ele vai trazer todo o aspecto oculto sobre Brasília, ele vai falar disso, esse francês, autor do livro, de que as pessoas que fizeram Brasília, né, no caso, quem fundou ali, oficialmente ali foi o Juscelino Kubitschek, sabiam que o Brasil, especialmente o Planalto Central, tinha algo místico, algo relacionado a uma era futura, a uma era vindoura. Essa é uma tradição, é uma tradição que ela está presente também na história de Portugal, né, em referente ao Brasil, Portugal e o Quinto Império por cumprir. Tá? Isso aqui é tradição brasileira também, faz parte, porque apontava para o Brasil, que quase não se fala. A gente vê bastante coisa interessante também nesse livro aqui, O Legado Templário de Juan Atienza. Tá? Porque isso tudo entra dentro de um aspecto histórico da chamada filosofia providencialista da história. Ou seja, o mundo passa por um relógio, por momentums que são definidos pelo sagrado, por grandes momentos históricos que são definidos pela lei transcendente. As grandes gestas transcendentes que movem o mundo, que são aqueles momentos em que os céus interferem na Terra, de modo a conduzir a história humana. Tá? E evidentemente que isso passa por processos, por etapas, como se estivesse acontecendo uma outra história que é paralela à nossa história e que determina a nossa história, que é a história do sagrado, né, envolvendo as hierarquias celestiais e envolvendo o seu domínio sobre a Terra também. Tá? Então, a gente tem aqui as eras, né? Leão, Câncer, Gêmeos, Touro, Áries, Peixes e Aquário. Tá? Perceba os dois países que estão no centro do mundo na era de Aquário, que é a que nós estamos entrando. Isso é um processo, nós estamos em transição, basicamente, para esse período. Então não é uma coisa assim, já aconteceu no dia tal, porque eu acho, porque eu li. Não, isso está acontecendo, basicamente. Essa é a regra, né, do que se tem como unanimidade em relação a quem estuda esse assunto, seriamente, né? Então a gente está numa transição, não tem um ponto exato, tá? Claro, todo o início de era tem um ápice, tem um marco que determina o início e tem um ápice. E depois um enfraquecimento daquele período e uma transição para o próximo, porque são ciclos. Tá? Bom, então a gente tem o sentido da precessão dos equinócios e determinando as eras aqui, os grandes palcos do mundo. Né? Vamos pegar as últimas aqui, desde a Índia, na era de Gêmeos, a era da antiga Índia, a era dos Vedas, né? Aí a gente vai passando por Touro, a gente vai ter quem em Touro? A gente vai ter o período persa,
basicamente. Babilônia, Suméria, né? A gente vai ter o período que vai incluir o Egito, Canaã, as divindades taurinas de touro, né? E também Israel, que vai surgir nesse período aqui, toda a história israelita, né? Bíblica, basicamente. Então aqui há um momento de grandes interferências, né, no mundo. Existe aquela a tentativa de adoração ao bezerro de ouro, né, que já simboliza também a adoração ao touro. As divindades taurinas como Baal, Moloque, né, essas divindades que eram veneradas em religiões daquele período, daquela região, e a gente também tem o período egípcio aqui. E aí a gente vai passando, se você olhar pelo Mediterrâneo aqui, tá? O Mediterrâneo como linha da história, você vai passar pela Grécia, né? Então, aqui já em Ares, depois da Grécia vem Roma, tá? Depois da Roma vem a Gália, a França, e vai transicionar para Inglaterra em cima, Península Ibérica embaixo, Espanha e Portugal. De Portugal a gente vai ter a Era de Peixes já aqui, né? Já na Península Ibérica, a Era de Peixes, e transicionando em direção ao Atlântico. E quando inicia a Era de Aquário, aqui a gente já tem um domínio forte, tá? Isso aqui, basicamente, entenda que são os grandes palcos, os grandes centros do mundo, os grandes eventos históricos. E quando a gente chega aqui, na Era de Aquário, você vai ter alguns locais que são principais. A Groenlândia, essa pontinha aqui do Canadá, né? Que também é importante, tá? Apesar de ser só uma pontinha, historicamente, mitologicamente é importante, e principalmente o Brasil, que é o que nos interessa aqui. Agora, observe, eu falei disso algumas vezes, falei desse assunto algumas vezes, e muito antes de Trump sinalizar que queria a Groenlândia. Tá, ele falou isso lá em 2018, mas assim, não era uma coisa séria, não foi dada essa importância. Agora, realmente, ele fala que quer anexar e tá brigando, batendo o pé. Eu quero, porque alguma coisa tem. Aí tem todas as teorias a respeito, as justificativas oficiais, basicamente, que são balela, tá? Ah, é porque tem uma bomba escondida lá. Ah, porque tem uma base nuclear, uma base militar escondida lá. Ah, é porque está protegendo os céus, é geoestratégico, porque a China pode atacar a China, que é a Groenlândia, a Rússia, que é a Groenlândia, então para proteger os céus, para criar o Iron Dome, ou melhor, o Iron Dome é de Israel, o Golden Dome, o Domo Dourado, que é um projeto. O Domo de Ouro, o Domo Dourado, da Era Dourada. E aí a gente começa a entrar no retorno dos anjos caídos. No livro A Maravilhosa Jornada Subterrânea do Baron Trump, aquele livro do Ingersoll Lockwood, que é aquele autor do século XIX, que foi um advogado e autor, escreveu várias histórias, que falou de um cara chamado Baron Trump, que também, por sinal, é o nome do filho do atual presidente dos Estados Unidos, que é o filho da família presidencial, é o primeiro filho da América, ele é o quinto filho do presidente, mas ele é o primeiro filho da América pelo fato dele ser o filho da primeira dama. Então tem a família, existe esse título, vamos dizer assim, como você tem a primeira dama, você tem a primeira família da América, que é a família do presidente. E a família do presidente, ela inclui a Melania e o filho Barron, basicamente, que ele não é o primogênito, mas ele é o filho que tem esse papel atualmente. Pelo fato de ser, se você pesquisar lá, a primeira família da América, você vai ver que ele é o primeiro filho da América. É como se fosse a primeira dama, mas o primeiro filho, é tipo um título, tá? Então, o Barron, e é engraçado que eles chamam de Barãozinho, que ele é muito baixinho nessa história contada pelo Ingersoll Lockwood, né? E, ao contrário do Baron Trump, filho do Trump, que tem 2 metros de altura, né? Então, na página 359 de uma das edições, que eu já traduzi, já mostrei aqui, não vou traduzir de volta,
O personagem Baron Trump, ao entrar nos mundos subterrâneos, em determinado momento ele encontra um jardim com lírios e plantas e tal. Ele começa a descrever essas plantas fazendo uma analogia. Quase sempre que ele utiliza a palavra como, mostrei isso numa aula fechada que foi feita ontem, né? Então, no conteúdo junto com o canal Yeshua, yeshua.alendanuvem.com, conteúdo premium, eu mostrei detalhadamente essa parte, e você vê que quando ele fala a palavra como na versão americana é like, né? Like, como tal coisa. Então, ali, primeiro ele está descrevendo as plantas, e de repente, quando ele usa a palavra like, como, traduzindo, você tem... Ele passa a falar diretamente o que ele quer dizer. Então ele não está mais contando a história. Ou melhor, ele conta por parábola aquilo que é a realidade do que ele quer dizer. Vou explicar. Então ele está falando, essas plantas são tão bonitas. Aí ele fala, como espíritos fantasmagóricos que estão banidos no submundo, aguardando uma nova era dourada, um novo amanhecer do sol para que o mundo possa sentir novamente o seu perfume. Aí ele continua falando das plantas, as rosas, não sei o que, blá, blá, blá. Aí ele fala, como os espíritos, ou melhor, como aqueles seres celestiais que por causa de suas transgressões foram destinados ao submundo. Tá? Então... E vão ter que ficar lá por 10 mil anos, coincidindo com o período do fim da última Era do Gelo e possivelmente da submersão de Atlântida, segundo cronologias platônicas, né? Das obras de Platão mesmo, Timeu e Crítias. Então, é bem interessante essa parte, porque o Ingersoll Lockwood ele também escreveu em 1900, O Último Presidente da América. Tem uma marca de relógio Ingersoll com modelo Trump, tá? Que tem se você pesquisar Ingersoll Trump Clock. Então toda essa história do Ingersoll já tem vídeos aqui no Além da Nuvem. Se você não conhece esse livro, Marvelous Underground Journey of Baron Trump, tá? Beleza? É esse livro aqui. Se você colocar lá PDF, você vai achar uma versão em PDF. Tem um livro grande ali em PDF que é na página 359 desse livro, tá? Basicamente que ele está lá no archive.org. Tá? Então, bom, essa parte que eu falei, específica. Você achou isso em algum lugar? Não, eu descobri. Tá? É um negócio que assim, eu fui lendo e achei essa parte, achei curioso. Então não é um negócio, eu vi isso em algum lugar, não. Essa parte especificamente dos anjos caídos, ou dos seres celestiais banidos por 10 mil anos debaixo da terra, esperando um amanhecer dourado para voltar à terra, para que possam sentir a luz do sol e o seu perfume novamente, né? Porque evidentemente espírito não tem perfume, né? Então, ou seja, nascer, né, em carne, basicamente, tá bem claro isso ali, na verdade. E também diz que eles foram banidos para aqueles lugares escuros, para aquelas câmaras subterrâneas, justamente pelo fato deles terem cometido estranhas transgressões há cerca de 10 mil anos atrás. Tipo aquela música do Raul. Eu nasci. Né? Bom. Então, ok. Essa história toda aqui, tá? E de repente a gente tem a busca desesperada pela Groenlândia ao mesmo tempo em que o Brasil se torna palco do mundo dessa era vindoura.
essa era que nós transicionamos para ela. E por isso, exatamente por isso, é interessante, importantíssimo, crucial, essencial, que você tenha o máximo de conhecimento possível para não ser ludibriado, para não ser levado a manifestar o engano dentro da operação do erro. Tá. Para que você não seja mais uma fase do erro perpetrado pelo engano. Tá? Porque realmente a coisa tá feia nesse quesito. Nesse aspecto, a coisa tá complicadíssima. As pessoas não têm mais, perderam a capacidade de distinguir entre certo e errado. Muita gente. Felizmente, né, não é o caso da maioria dos que seguem o nosso canal. Mas sempre tem uma minoriazinha ali que às vezes aparece, que não tá acompanhando a coisa e acaba caindo de paraquedas e se manifestando ali, né? Então a gente consegue detectar, e é importante que essas pessoas também comecem a entender que dentro de um grande propósito vem sempre um grande engano acompanhando. A França, por exemplo, torna-se palco do mundo em uma era importantíssima para a cristandade, para a conversão da cristandade. Surge ali, você vai ter ali a ordem dos Cavaleiros de Cristo, dos Templários, tá? Que é um outro aspecto. Posteriormente, você vai ter ali a Revolução Francesa. Mesma coisa em Portugal. Primeiro você tem a expansão desse metacristianismo templário. Quando eles são perseguidos em França, eles basicamente se reorganizam como Ordem de Cristo em Portugal. Depois disso, os bens e privilégios todos da Ordem do Templo são transferidos por bula papal para a Ordem de Cristo, fazendo da Ordem de Cristo a única e sucessora herdeira da Ordem do Templo. Aliás, o Brasil também é, por bula papal, de propriedade, basicamente, da Ordem de Cristo. Então isso é importante, documentalmente falando, quando se trata de direitos constitucionais e institucionais. Isso é um aspecto que muito pouca gente sabe, mas dentro do direito constitucional a gente vai ter debates sobre isso. Né? Como semelhante àquele debate que eu já mostrei, referente a quem teria o direito dinástico relacionado a uma eventual restauração monárquica do Brasil. E por que isso importa? Porque você não nomeia rei qualquer um. Tá? Você não nomeia rei quem quer ser rei. Porque querer ser rei vai ter um monte por aí querendo ser. Então existe um debate sobre isso. E basicamente, se você lembrar, em Apocalipse a gente vai ter um período que antecede os grandes eventos, né? Para quem crê, né? No que está escrito nas escrituras, evidentemente, na importância, ou pelo menos que aquilo é importante, ou que aquilo corresponde a eventos futuros, de alguma forma, você tem ali menções diretas a reis da terra, a certos reis da terra. Tá? Então, o termo que usa é reis mesmo. Tá? E basicamente, poderia usar outros termos. Né? Poderia usar imperador, poderia usar o Senado, porque já se conhecia essas coisas naquela época, já se tinha acesso a essas... A esse tipo de conhecimento, né? Especialmente se você levar em conta o contexto de quem escreveu o Apocalipse, o discípulo João, né? Que viveu dentro do Império Romano. Então você sempre tem uma grande ação que acontece no mundo, que vem dessas gestas transcendentes, e correndo atrás você tem a escuridão querendo
sabotar o plano e querendo criar uma outra versão da história. E o ápice desse encontro entre luz e trevas é o que a gente vê descrito nos eventos finais, basicamente, de todas as visões apocalípticas que você quiser abordar, seja islâmica, seja cristã, seja judaica, tá? Você vai ter esse grande confronto final entre as forças da luz versus as forças das trevas. De alguma maneira, essas três grandes religiões vão criar um cenário que diz respeito a isso. Tá? Então, isso é importante. Eu não estou entrando na questão aqui em relação a simplesmente o Brasil, mas é importante também porque se você não sabe dessas coisas, você simplesmente se deixa manipular, se deixa levar, daqui a pouco você está defendendo isso daqui, ó. Ah, eu não acredito. Espera aí. Eu fechei sem querer. Aí. Daqui a pouco você está defendendo isso daqui, ó. O mapa do mundo ao estilo George Orwell. De alguma forma, seja porque você defende que os Estados Unidos exerçam a sua soberania sobre o nosso país, seja porque você é um daqueles apaixonados pelo ex-líder da KGB e seu projeto duguinista de expansão da Eurásia. Então, de qualquer maneira, você caiu naquilo que Olavo de Carvalho chamaria de imbecil coletivo. E eu nem gosto do Olavo, mas não, isso não vem ao caso. Então, é importante que você não se deixe levar por essas coisas, tá? Porque sempre que há uma antecipação desses eventos futuros, a gente tem as forças se movendo por detrás, e quando algo precisa se mover por detrás, geralmente não é algo bom, porque a luz ela é evidente, ela se auto-evidencia, ela aparece, se manifesta. Aliás, como está escrito lá no Evangelho de João, né? Ele era a luz verdadeira e caminhou entre nós, cheio de graça e verdade. Né? Então, ou que ele era a luz dos homens, ou que ele era a luz do mundo e as trevas não a compreenderam. Então a luz se revela, ela brilha e simplesmente a escuridão não tem mais lugar ali. Então, quando a verdade se manifesta, aliás, também está escrito isso, né? Ele era a verdade, ou melhor, ele fala, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Você tem, basicamente, a expressão perfeita da existência e tudo que não existe ou que tenta fazer deixar de existir, que está relacionado à morte ou à escuridão, que é a ausência de luz, simplesmente é dissipado, não encontra lugar ali. Então, para isso ocorrer, tá? Para que você não seja desculpa o pessoal do interior, eu vou só usar isso só de forma de expressão, tá? Mas para que você não seja um jacu do mato se agarrando a uma ideologia orwelliana, tá? Achando que é um desperto, que encontrou a verdade e está defendendo alguma dessas porcarias aqui, o Tecnato da América ou a Eurásia, é importante você entender algumas coisas. Senão, tá? Quando chegar o governo dos anjos caídos, literalmente, sobre a terra, você vai ser simplesmente mais um entre aqueles tantos que foram enganados, que está escrito lá que se pudesse enganaria até os escolhidos. Tá? Bom, eu não vou ser. Se você quiser ser enganado, enfim, eu estou fazendo a minha parte de tentar alertar.
Se você não acredita no que eu estou falando, se você acha que é baboseira, sem problema, tá? Fica tranquilo, só continue seguindo sua vida em paz. Tá? Eu não vou ficar brabo por isso. Eu vou ficar brabo se você vier falar besteira aqui no canal, como algumas pessoas vieram falar, né? Quando eu citei as relações ali de Epstein com a KGB. Então aí a gente se irrita mesmo. A gente se irrita porque não é possível que uma pessoa não consiga entender quando uma nação só manifesta tudo o que há de ruim na Terra, sucessivamente ao longo dos últimos 100 anos. Então, o mundo inteiro teve problemas no passado. Muitos problemas foram causados. Mas nos últimos 100 anos, uma atrás da outra, meu amigo, e continua a mesma porcaria, presta atenção que tem coisa errada. Aliás, George Orwell ele vai falar justamente para 2 cenários, né? Ele, que era um simpatizante do comunismo e se afasta do comunismo, que o projeto eurasiano é só uma sequência do projeto soviético, só isso, sintetizado com as ideologias da Segunda Guerra Mundial. É o próprio autor da Eurásia, o Dugin, vai falar sobre isso. Ele vai falar basicamente que a quarta teoria dele, quarta teoria política que ele chama, é uma síntese entre o fascismo e o socialismo. Tá? Da síntese entre a segunda e a terceira, que para ele a primeira é liberalismo, a segunda é socialismo, a terceira é fascismo. Tá? E ele vai criar a quarta, olha só que legal. Do outro lado, você tem a manifestação do tecnato, a tecnocracia, basicamente. Tecnocracia que já foi colocada parcialmente estabelecida na China e que era um grande sonho soviético. Se você estudar sobre o que a União Soviética almejava, usava como estética no seu marketing, ou melhor, marketing não, na sua propaganda, essa é a palavra correta, porque marketing tem a ver com mercado, propaganda tem a ver com doutrinação, basicamente era algo que remetia a uma tecnocracia, toda romantizada, né? Então, o fim da história, que é aquilo que Marx determina como comunismo, quando alcança-se esse objetivo, era uma enorme tecnocracia. Tá? Então, para quem não sabe... Opa! O tecnato da América é esse mapa aqui, né? Basicamente, que é o projeto dessa organização da tecnocracia, que por acaso era liderada pelo avô do Elon Musk, tá? No Canadá, até 1940. Então, daí com a explosão de diversas ideologias e o governo tentando reprimir certos movimentos na América, acaba sendo proibido, e os líderes ali, alguns são presos, outros são perseguidos, e o avô do Elon Musk, o avô materno do Elon Musk, se muda para a África do Sul. Tá? Então, mas o que ele defendia era isso aqui, olha que curioso, né? Groenlândia, Canadá, Estados Unidos, México, Canal do Panamá, Venezuela, até um pedaço da Guiana ali. Tudo isso no grande tecnato da América. Se você não tinha entendido a referência, era essa. Até o Havaí. Então não pense que você vai ficar surfando de boa, né, se eles alcançarem esse objetivo. Ok? Então, mesmo que você tiver grana para morar no Havaí, ou uma boa oportunidade por lá. Bom, então, aqui a gente tem as ideologias eurasianas. A outra ideologia é aquela... Peraí. Como que chama? Eurasianismo. Até comentei sobre isso na aula de ontem, fechada.
Acho que foi no final, na verdade, na parte já que não estava mais gravando, que era os bate-papo, né? Mas enfim. Deixa eu pegar a imagem aqui. Eu não vou mostrar essa imagem, porque essa imagem ela dá BO aqui, tá? É essa imagem aqui, você pode ver, mas basicamente é isso daqui, a expansão, né? A Rússia invadindo a Europa, basicamente, e também dominando o resto da Ásia. Essa grande força eurasiana, basicamente de expansão, que se tornou uma ideologia de pessoas aí que eu simplesmente prefiro nem adjetivar. E se você tem uma paixão, né, eu diria até uma tara descontrolada por esse país, eu te dou aqui uma... Espera aí. Eu te dou aqui uma lista de 10 grandes atrocidades cometidas pela Rússia só nos últimos 120 anos. Tá? O Holodomor, 3 a 7 milhões de pessoas mortas, o genocídio ucraniano que aconteceu na União Soviética, o Grande Expurgo, 700 mil, o sistema de Gulag, 15 a 18 milhões que passaram para campos de trabalhos forçados entre 1918 e 1956. Tá? Deportações em massa de povos inteiros, chechenos, tártaros da Crimeia, iguches, calmucos, bálticos, centenas de milhares, limpeza étnica planejada, massacre de Katyn, 1940, repressão armada na Hungria e Tchecoslováquia, 1956 e 68, tá? O uso de tanques contra civis para manter o império, guerra do Afeganistão. Isso não é uma questão da Rússia, da União Soviética e do Império Russo. Tá? É uma questão estatal. É uma máquina de matar estatizada. Tá? É isso que a Rússia é. E a União Soviética também era. Ah, mas os Estados Unidos, já falo dele. Se faz questão, eu falo, não tem problema. Guerra do Afeganistão, 79 a 89. Se você vai ficar mais feliz de eu apontar os erros dos Estados Unidos, que todo mundo já conhece, está cansado de saber, até porque eu não sou um simpatizante do domínio total americano também, né? Muito pelo contrário, eu estou te trazendo aqui a revelação da nova era. Tira o conceito esotérico atual, New Age da coisa, mas da era de Aquário, né, basicamente, o termo nova era não vem dos esotéricos, ou melhor, pelo menos não no sentido que você entende como esotérico, né, que é o sentido de algo místico, New Age, horóscopo diário, aquela coisa, aquelas baboseiras toda. Não, na verdade, é um conceito que vem... basicamente de uma teologia que era muito popular em Portugal, né, que falava das 3 idades do mundo. Então, essa última era, a terceira idade do mundo, seria a era da manifestação do Espírito Santo na Terra, sem necessidade da religião institucionalizada. O que levou também a grandes conflitos com Roma, evidentemente, pelo próprio teor teológico autoevidente. Então, bom, só para concluir, guerras da Chechênia, que já é depois da queda da União Soviética, né? 80 a 160 mil civis, estimativas conservadoras. Enfim, Síria, apoiando o ditador Bashar al-Assad, né? Dezenas de milhares, bombardeios de hospitais, áreas civis, uso de fome como cerco e a invasão recente da Ucrânia. Então, assim, aqui só as 10 mais importantes aí dos últimos 120 anos. Tá? Se você achou que faltou alguma, aí você... eu peço desculpa em nome do ChatGPT. Tá? Bom, então... Estados Unidos soltou bomba atômica em Hiroshima e Nagasaki. Tá, absurdo, já estava acabando a guerra, não precisa, talvez nem precisasse dessa grande demonstração de força. Apesar que o Japão era aliado dos nazistas, né, na Segunda Guerra Mundial. Né. Olhando por esse lado, melhor que teria sido soltar em Berlim, mas, enfim, já que não soltou, não devia ter soltado em lugar nenhum. Enfim, só que pelo menos ficaram do lado certo da história. Nesse ponto, a União Soviética também, porque entrou invadindo de um lado, os aliados do outro. Né? Então,
Nem sempre também o mal menor deixa de fazer o certo quando combate um mal maior, que era o próprio nazismo se expandindo. Se você acha que não, se você acha que era o bonzinho da história, sinto lhe dizer, mas assim, eu recomendo procurar um psiquiatra urgente, tá? Porque eu sei que tem gente que pensa isso. Então vai correndo buscar um psiquiatra, sabe? Alguma coisa do tipo. Porque realmente você está com problemas sérios de cognição. Bom, então, os Estados Unidos também cometeu uma série de erros, de faltas graves, mas, veja bem, a diferença é que a Rússia fazia isso como Estado, de forma estatal. Tá? E aqui eu quero deixar claro que não se trata da condenação do povo. O povo russo, muitas vezes, foi a maior vítima desse processo. Né? E a mesma coisa, muitas vezes os americanos, diferente dos russos, não foram vítimas, né, mas acabaram sendo cúmplices de grandes erros cometidos, mas protestavam dentro do país, coisa que você não podia fazer na Rússia, por exemplo, na União Soviética. Né? Por exemplo, na Guerra do Vietnã tinha o pessoal protestando para não ir para a guerra. Sempre teve. Guerra do Iraque é a mesma coisa. Vai ver se tinha isso na União Soviética? Não, porque se o cara virava estatística. E nem podia virar estampa de camisa, né, de camisa da saudade. Nem isso, porque se a família usasse lá a camiseta pedindo justiça pela pessoa, a família virava estatística também, enfim, na máquina de matar estatal russa, basicamente, seja no Império, seja na União Soviética ou no atual regime, que não mudou. Aliás, é liderado por um ex-chefe da KGB. Então, assim, só fazendo essa observação, porque realmente fica difícil a gente conseguir colocar algo na cabeça das pessoas que é importante, que é superior a tudo isso, se você tem os indivíduos ainda sendo levados pelas agendas expostas ou colocadas na forma de programação preditiva, talvez, ou expostas no livro de George Orwell, 1984. Então, muitas vezes o cara se acha o despertão, né, mas ele está preso nessa agenda aqui. E nem faz ideia dessas coisas aqui. Tá? Bom, então, tudo isso eu dei uma grande volta para a gente entender o embasamento da questão toda. É evidente que a grande besta multipolar está se levantando. Nossa, de onde você tirou essa? Mais uma? Bom, tá lá em Apocalipse, né? Uma grande besta se ergue do mar. Essa besta, ela tem 7 cabeças e 10 chifres, que são 10 reis da terra. Desses 10 reis, 3 vão se sobressair. Tá? Ou seja, 10 vão existir, mas 3 vão se sobressair. E desses 3, a gente vai ter um deles se sobressaindo ainda mais, que vai se tornar aquele chifre que tem uma boca, que diz blasfêmias, blá blá blá, que é o correspondente ao governo mundial, do anticristo, aquela coisa toda, do fim dos tempos. Tá? Assim, na visão escatológica, é isso que está escrito. Então a grande besta, ela não é unipolar, ela é multipolar, antes de ser um governo que vai perseguir a todos, né? Que vai ter um poder total e absoluto. Então, tudo isso é parte do processo, tá? Então, não pense você que quando fala, o mundo tem que ser multipolar, é porque a gente está defendendo a autonomia dos países no entorno. Experimenta o Cazaquistão falar que quer se aliar com o Ocidente, por exemplo, ou começar a disputar a hegemonia no espaço eurasiático, para você ver se ele não se torna a próxima Ucrânia. Tá? Então é assim que funciona. E aqui a conversa é diferente. Aqui realmente a gente tem um sistema que comanda aqui por influência, né, na América, ok? Perfeito. Então é preciso separar a parte geopolítica da parte escatológica, ou seja, estudos dos fins dos tempos, desses outros conhecimentos que são conhecimentos basicamente esotéricos.